Oi, rádio ouvintes, tudo bem? Tarará. Fiquei meio embolada aqui hoje nas configurações. O computador não estava me aceitando. Mas o Zunho tá na área já, tudo bem, Zunho? Tudo bem, pessoal? Estava começando mais um Talk Radio. Tem dia que é assim, né? Não é todos os dias que as coisas fluem. E, enfim, é assim, né? Tem dia que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Mas tamo aí. Tamo aí. Aí o Zunho tava me contando aqui do encerramento do festival e como é que foi? Foi muito legal. Tem uma... por um lado eu fico com pena de um show tão legal ser interrompido pela entrega dos prêmios, como é o encerramento do festival, né? Tem o prêmio Braskem. Quem é que fez o show? O show foi a Márcia Castro, a baiana, maravilhosa. Ela faz em blocos, a gente combina, faz um roteirinho. Assim, o Luciano faz a abertura, dá boas-vindas pro pessoal, fala que vai ter o prêmio Braskem, anuncia os concorrentes, as categorias, tudo. Aí ela canta lá 3, 4 músicas, aí daí entrega o primeiro prêmio. Canta mais umas músicas, entrega o segundo e assim vai por diante. E o show dela é muito legal. Tinha visto o disco. Quem nos acompanha lá desde Ipanema viu uma vez a gente tocou uma música da Rita Lee, a música título do livro, do CD, do livro. Pessoa louca. Já confunde tudo, mistura tudo, já tá tudo. O livro, a peça, o show, a exposição. Bom, vai falando. Vou contando. Vai contando. E aí... E ela em cena é fantástica, uma presença cênica fantástica. Um figurino que parecia aquele filme da Barbarella, acho que era a Catherine Deneuve que fez. Filme Barbarella, o nome do filme. Que é todo futurista, ela com umas roupas, umas coisas meio oníricas, e uma roupa toda brilhosa, bota comprida, dourada, uma meia prateada brilhosa, casaco de paetê. Uma loucura. Mas uma voz, uma presença cênica e dançando e com o olho presente, a gente escutando as letras das músicas. A banda muito boa também. Banda animada, os caras tocando, o trio de metais tocando, sensacional, dançando junto, assim, se empolgando, muito bom. Era mega banda. Era muito legal. Que legal. Muito bom. Então. E aí... agora chegou a água, tu acredita? Como assim chegou a água? Eu pedi água, eu vou ter que ir lá pegar. Vai lá, eu fico aqui. E a Cristiane que tá estacionando. Beleza. Conta uma história. A Kátia mandou contar uma história. E, bom, vou seguir aqui então contando do encerramento, mas foi muito legal. Não sei quem acompanha os grupos. Isso. Tá, bom, daí então a Márcia Castro arrasou, foi um sucesso. E intercalado com a entrega do prêmio, o que eu acho, isso que eu digo às vezes é um problema. É legal pra quem tá lá pelo prêmio, tem a função toda, mas o show é interrompido um pouco, né? E as pessoas perdem um pouco daquele ritmo de irem se empolgando cada vez mais com cada música e tudo. Mas foi muito legal, mesmo assim vale a pena, foi bem bom, bem animador. As pessoas, foi um encerramento ideal para o Porto Alegre em Cena, pra cima, assim, que eu acho que é também uma função da música popular brasileira, é dar um up, animar, tirar as pessoas daquele lugar, daquele ambiente e trazer um pouco de diversão. E foi muito interessante. Muito bom. E aí depois com o coquetel de encerramento, todo mundo já saiu louco, animado, cantando, dançando. Foi muito bom. Mas foi um encerramento dessa primeira parte da programação do festival, que foi bem legal. Mas agora a gente vai ter mais uns diazinhos aí para programar aqui quarta-feira que vem, dia 3 de outubro. Agora a equipe do festival dá uma paradinha de uns 2 dias. Hoje a gente já retoma tudo, já tivemos reuniões. Já vamos visitar lá o Araújo Viana, onde vai ser o show do Tom Zé. Um show bem legal, aí vai ser realmente um encerramento de fato do festival. Pra gente usar o Araújo Viana também na programação do festival. E o show vai ser lá então às 21 horas do dia 3 de outubro. Tom Zé e Sexteto é o show. E os ingressos já estão à venda desde o dia 17
de setembro os ingressos estão à venda. Da mesma forma como foram vendidos para o Porto Alegre em Cena, na Ingresso Rápido, www.ingressorapido.com.br, nas lojas MyTicket, na Andradas e na Padre Chagas, e pelo call center. Deixa eu ver se eu acho o telefone aqui. Eu não tenho telefone aqui agora, pessoal, mas depois a gente cata uma revista aqui. Mas entrem quem já tem as revistas do festival, ou entrem no site do festival, blog, Facebook, que fica mais fácil para cada um. E que mais? Além do show do Tom Zé, aí começa uma outra etapa. O pessoal do Encena já está trabalhando para a programação do ano que vem, principalmente a parte internacional. E já começa agora a pensar e a programar a parte internacional do ano que vem, do festival. Já estão... Bom, não para nunca. Não para nunca. Né? É claro que uma grande parte da equipe, que quem vai no Porto Alegre em Cena, lá no Casarão, ver as pessoas trabalhando em agosto e setembro é uma coisa. Quem vai a partir de agora, tipo outubro, novembro, sim, baixa muito. Tem um pessoal que não para nunca de trabalhar. Eu, por exemplo, Luciano, enfim, mais pessoal alguma responsável administrativa. Mas a gente segue o ano inteiro. Tem que seguir, porque é isso. Com os grupos com quem o festival tem trabalhado nos últimos anos, a agenda tem que ser feita com muita antecedência. Já começa a pensar em agenda. Esses grupos se programam com anos de antecedência, principalmente esses grupos internacionais, que é com quem eu lido mais de perto. Eles dão um pouco, tu negocia, fecha cachê, fecha número de pessoas, logística, e em seguida já começa a pensar em contratos e assim, tudo é muito mais rápido. E eles precisam se assegurar, começam a querer assegurar porque vem de longe, precisam assegurar também turnê. Então eles já ficam procurando outras cidades para fazer, aí fica pensando datas para então que países, que outras cidades, aí tudo tu tem que ir fechando datas assim, não é tão simples assim. Coisa já... A gente está vendo uma possibilidade de um espetáculo da França, do Bouffe du Nord, que é a companhia do Peter Brook, de novo, de ter um espetáculo que pareceu bem interessante, que o Luciano já viu, já achou. E como é que fica a coisa sempre? Tem boas chances do Fortunati ser reeleito, porque ele aparece em primeiro nas pesquisas, né? Mas no caso de ele não ser reeleito, tem uma mudança na estrutura do festival, porque é de alçada municipal, né? Exatamente, o festival é um festival público. O evento é da Prefeitura de Porto Alegre, independente de ter patrocínios, ter lei de incentivo privado. O nome do festival é vinculado diretamente à Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura de Porto Alegre. É o evento. Então, no que troca o prefeito, no caso, possivelmente troca o secretário da Cultura, o secretário adjunto da Cultura, e as coordenações. Muitas coordenações podem ser mudadas, inclusive do Porto Alegre em Cena. O Luciano já passou por várias administrações. Exatamente, já passou por várias administrações, muitos anos. Teve um ano só que ele saiu. Teve uma gestão ali que ele saiu, mas ele depois voltou, entrou o Fogaça, ele levantou, aí o Fogaça saiu, ainda assumiu o Fortunati, ali que a gente continua lá, mas a gente não sabe, tudo pode acontecer, né? Tudo tá em aberto. É um cargo em aberto, ainda mais porque ele não é concursado, né? Então ele é nem SC, ele é um contratado. Ele é um contratado para desempenhar saber técnico específico. Exatamente. E boa parte da equipe do festival é assim. E é isso que... Então deixa meio na corda bamba todas as posições. E obviamente, se ele sai, é muito difícil. Cada um vai querer trabalhar com a sua equipe, né? Tem um prefeito que quer trabalhar com o seu secretário, o secretário quer trabalhar com seus coordenadores e assim sucessivamente. Então é um momento de ver o que vai acontecer para ver como fica, né? Muita coisa pode mudar, mas está se encaminhando para que o Fortunati continue aí. E mesmo assim, a gente nunca a gente nunca sabe. Nunca sabe. A gente nunca sabe. Eu vi que lá em São Paulo o Haddad, que não aparecia em pesquisa nenhuma, agora está em segundo. Tem isso. Passou o Serra. Ele estava lá atrás, É que eu acho tão legal a Soninha lá, assim, eu gosto dela, simpatizo com ela, né? Não sei como seria. São Paulo tá...
São Paulo tá culturalmente é uma cidade muito boa. Agora, aqui em Porto Alegre, ontem eu me dei conta, assim, que, cara, o que tinha de coisa, assim, de oferta cultural neste final de semana, por exemplo, né, que tinha, ao mesmo tempo, Porto Alegre em Cena, tinha a Maria Rita e tinha o Grupo Corpo. São 3 coisas assim, né? Sim. Assim, pô, fora todas as outras possibilidades. Eu achei tão, parece uma cidade grande. Parece uma cidade robusta, assim, culturalmente. Pulsante, né? Culturalmente, é bem bacana, assim. Me senti orgulhosa de morar numa cidade assim, né? Isso é muito... E as pessoas, tantas pessoas não estão acostumadas, que eu recebi telefonemas, mensagens, e-mails de pessoas perguntando: será que a gente consegue ainda ingresso para assistir o Grupo Corpo? Olha, não sei. O Grupo Corpo não está na programação do festival. Mas é bom isso. Então existe um mundo fora do festival, durante o festival. Isso é muito bom. Isso é muito bom que tenha. Não fica só. E ainda por cima tinha ainda o acampamento Farroupilha, que é outra bombando. Coisa, mas enfim, completamente diferente. E é muito legal. Esse período que o festival acontece junto com a Semana Farroupilha é muito interessante, porque como tem muita gente de fora, é impressionante como as pessoas passam por ali e pensam: o que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Tanto fora do Brasil, quanto fora do mundo, quanto do Brasil mesmo. E as pessoas se metem lá dentro, pedem para os anjos levarem, vão com as vans, vão passear, querem ir, querem conhecer. E adoram. Ela sentar numa mesa de plástico com um monte de salsicha e carne, costela, picanha, vazio, tudo no mesmo prato, tudo junto misturado. As pessoas ficam loucas, acham aquilo maravilhoso. Eu nunca vou me esquecer quando eu fui em 2006, quando a Pina estava viva ainda e ela esteve no Brasil, pela primeira vez no festival, a Pina Bausch, a gente foi jantar no acampamento Farroupilha e a gente caminhando, passeando, não sei o que, tinha uma casa dessas, uma barraca, um piquete desses, com as pessoas dançando dentro. E as músicas típicas, folclóricas, gaúchas aqui. E ela parou assim, eu achei tão bonito, ela parou e ficou um belo tempo só observando, olhando as pessoas dançando. Achei tão legal. Fiquei pensando assim, o que se passa na cabeça desta gênia, desta mulher maravilhosa. Mas horas observando atenta, ali. Né? Atenta, e acho que sempre puxa um pouco, né? Sempre capta um pouco de cada coisa do que vê. É um bailado popular, né? Que é uma manifestação espontânea quase, né? Claro. Do povo, né? Enfim. E de diversão, e de dar uma festa. É uma festa, exato. Sempre... Tem aquele cara, o Evaldo Bertazzo, né? De São Paulo, que faz um trabalho em cima disso, né? Que é a dança, assim, como uma manifestação... acessível a todos, digamos assim, né? Todo mundo. Sabe que no trabalho da Pina tem uma outra coisa muito legal que ela faz, que é de observação total. Quando ela estava montando o espetáculo, a coprodução com o Brasil, que é o espetáculo Água, eles estavam num bar jantando. Eu não estava junto, nem conhecia ela nessa época, mas eles estavam jantando num bar, um restaurante, e tinha uma menina, não sei se era no Rio ou em São Paulo, e tinha uma menina dessas, sei lá se patricinha, peru, que tipo de... Mas assim, com cabelão, loira, e conversava e passava o cabelo para um lado. Daqui a pouquinho dava um minuto e passava o cabelo para outro lado. Daqui a pouco o cabelo para outro lado. Ela achou aquilo tão engraçado e criou no espetáculo uma coreografia que são várias mulheres, uma do lado da outra, e uma bate o cabelo para um lado e as outras vão batendo o cabelo uma do lado da outra, assim. Ela fez aquilo numa coreografia. É óbvio que quem vê aquilo... Talvez não se dê, talvez alguém se dê conta até. Mas pessoas que não se dão conta, mas assim, a dança é muito legal. É muito legal. Aí é que tá o artista, né? A observação e a transformação. Exatamente. Eu acho que legal. Ela chegou. E aí... Não posso nem dizer que eu vou vir de bicicleta, porque aí o motivo pelo qual eu me atrasei, eu vou me atrasar mais ainda, vai ser
que quando eu encontro meu filho, eu fico tão feliz que eu esqueço de olhar o horário. Ai, o horário. Quando eu encontro meu filho, eu fico tão feliz de poder falar com ele. Que esquece. Que esqueço. E aí, se eu vier de bicicleta... Aí... Mas tu não veio de bicicleta, né? Claro que não. Não, eu vim de automóvel. E aí demorou pra estacionar. E aí até que me ocorreu deixar na garagem. Na garagem do lado. Mas é que o óbvio... O óbvio, às vezes... É relativo. E aí, Cristiano, a gente tá falando aqui da arte, da dança, da Pina Bausch e... Então eu vou propor a gente falar do 12 Homens e uma Sentença. Eu não vi. Do filme, aquele que é uma obra de arte. Eu não vi. Eles estão de arte, né? Então, eles estão trancados. Eu e os meus assuntos, cheguei. Eles estão trancados numa sala e eles precisam, para poderem se liberar, eles precisam chegar a um veredito em uníssono sobre se o menino que supostamente matou o pai vai para a cadeira elétrica ou não. Cheguei eu. E aí a tradução é também, a não tradução é 12 Angry Men. E eles estão numa função muito difícil, porque uns querem se convencer, outros querem ser convencidos, outros ainda querem convencer, e uma pessoa, que é o bonitão, que é o Henry Fonda, não quer convencer ninguém, ele quer conversar, que é uma proposta bastante audaciosa. E é lindo o filme, é uma obra de arte, sobre o humano em nós, sobre o pior e o melhor do humano em nós, que é essa coisa de se julgar. Eu vinha pelo caminho assim, me perdoando pela escolha de então ter ficado conversando com meu filho e não ter tido a humildade suficiente de me dar conta que ia ser difícil eu chegar aqui no tempo que eu gostaria de chegar, e também o perdão por denunciar que às vezes as nossas escolhas, elas nos colocam em posição assim de fragilidade, né? Porque se para mim não fosse ruim combinar uma coisa e não cumprir, não teria problema nenhum, mas para mim é ruim. Eu gosto de cumprir as minhas combinações, eu gosto de estar aqui com vocês. E aí olhar para o elenco das escolhas e observar que a minha escolha custou um determinado trajeto dentro de mim e que eu ainda por cima vou tornar isso assim... Assunto não sei, mas público, né? Sim. Porque nem todas as escolhas a gente se orgulha de ter feito, né? Embora que eu acho que se fosse escolher de novo, eu escolheria conversar com meu filho, mas eu escolheria não conversar tanto e sair mais cedo, né? Às vezes as escolhas que a gente faz, os outros saberem da nossa escolha, tudo pode ser usado contra você. Tudo pode ser usado contra você. A medida de todas as coisas. E o filme esse era assim, todos os seus argumentos podem ser usados contra você. A regência da nossa inconsciência que nos guia, ela é bom para nós que ela tenha material suficiente de saúde, né, para escolher boas escolhas. Quando eu fiz a segunda volta na quadra, eu pensei, cara, tem que ter um jeito mais simples de fazer isso, né? E aí eu olhei, tinha um negócio, garagem 24 horas. Só que tinha um moço atrás de mim muito nervoso, buzinando, e aí eu já tinha perdido a hora de entrar, dei mais uma volta na quadra para conseguir entrar. Sim. Tudo. Mas estás aqui. Que bom! Chegou, tava aqui.
E quando chegou a água, eu contei do encerramento do festival, já chamei pro show do Tom Zé. Tava uma movimentação incrível. A Lola aqui se roçando pelos cantos. O inverno voltando. O inverno voltando, uma loucura. Eu falei, vai nevar no Natal, parece. O calor que fez nesse inverno. Eu acho que a gente vai se aproximar do hemisfério norte. Entramos no hemisfério norte. Agora vai, então. Agora vai. Só que economicamente também. Como é que é? Será que economicamente também? Não, economicamente a nação está bem, tá né? bem, A sexta economia do mundo. Entrando pro hemisfério norte, né? Dos países agora é só desenvolvidos. É só organizar a coisa internamente. Eu li um texto de um cronista que eu gosto muito, que é o Antônio Prata, hoje, né? E ele fala dessas pequenas... o nome do texto é Tecido Social. Então ele pega assim... são essas pequenas atos ilícitos, entendeu? Assim, pequenas... tem uma palavra para isso que não me ocorre agora, assim. As pequenas sacanagens diárias que a gente faz e não computa no extrato, pequenas contravenções diárias que a gente faz, mas não computa na hora do extrato social. Do extrato social. Nem do extrato bancário. Do extrato social, assim, tipo assim, esse país é uma merda mesmo, porque nada funciona, mas a tua contribuição para que não funcione, ela é... Tá, inclusive, já começa isso. Já começa que foi tu que elegeu os caras que estão ali, que todo mundo critica, né? Pô, mas esse cara... Ou pelo menos tu que continua vivendo nesse país que tu tá falando mal, né? Também. E aí, assim, desde o cara que tem uma empresa, mas não paga o imposto. Aí o cara que paga uma grana pro guarda pra não sei o que, pra conseguir não pagar a multa ou não sei o que lá. E aí vai, né? O cara que... as pequenas contravenções que transformam o país numa coisa que não funciona em muitos aspectos, né? Uso de um poder para não ser multado, ou para não ir preso, ou para furar a fila, ou para não entrar na fila. Eu, nas minhas 3 voltas na quadra, estava ouvindo a greve dos bancários. Que eu suponho que seja dos bancários. Tem do Correio também, né? Tem do Correio. E aí a frase que eu ouvia foi... tu fala dos caras ali que estão no... Que estão aos gritos, estão aos gritos. E a frase que eu ouvi dizia assim: o trabalho não pode ser transformado numa tortura. E eu estava pensando que eu fico tão triste, né, quando eu... percebo que as coisas são tão distintas de como eu gostaria que elas fossem, e que as pessoas, em geral, muitas, né, trabalham num esquema muito torturante, né? Acho que a maioria... E que é uma cultura nossa bem adoecida nesse sentido, né? De que... Mas isso é mundial, né? Isso não é brasileira, né? Mas que essas greves é um sintoma bem importante, assim, do nosso momento do país, porque a gente passou um tempo sem essa manifestação. Agora tá vazando, né? Tá um negócio... O tecido social está muito ressentido. E o que eu estava fazendo com meu filho, que né, acabou me distraindo do relógio, eu estava assistindo um filme do Foucault. E o Foucault é um sujeito que se dedicou a esse tecido social de uma minoria da desrazão, né, dos enclausurados. E super lindo o filme dele, super lindo. Filme dele? É uma narrativa dele, eu não sei, até eu estava vendo no YouTube, é Foucault e o autofilme, o autorretrato, tem um nome assim, tem um chamamento para ele. Foucault e o filme, não sei o que, não me lembro agora qual é. Essas manifestações também são parte do... Porque... tem uma coisa que é o sistema, o geral, o que acontece, né? O mundo, a economia, como ela funciona, como a gente
no mundo e que a gente tem que, né, pagar contas, tem que trabalhar e ganhar dinheiro e muita gente acho que trabalha para isso, para ganhar dinheiro, com este fim de ganhar dinheiro e poder pagar suas contas e viver. Eu me lembro que... Como se isso fosse vida, né? Como se isso fosse vida, exatamente. Que tu não. Então, claro que qual foi a expressão que eles estavam dizendo antes? O trabalho como uma tortura, como uma forma de tortura. Porque acho que o trabalho sem prazer, né, já é meio torturante. Tu ficar lá, eu fico imaginando as pessoas que todo dia tem que acordar e fazer. Isso sem falar nos trabalhos aí de mais exploração, de pessoas que trabalham em minas, pessoas que trabalham em... É o trabalho assim, é o acordar, é o entristecimento de tu acordar e não saber o que tu vai fazer com a tua vida. Mas tu vai lá porque tu precisa ganhar dinheiro. E eu acho que essas manifestações, por um lado, elas são legais porque elas são... É a forma das pessoas dizerem, eu não quero fazer isso. Eu quero, pelo menos, parar para pensar. Eu acho que muitas vezes a greve é só também em função do dinheiro. Queremos um aumento. Mas acho importante cada um também não se acomodar dentro disso. Porque eu ouço muita gente, até pessoas que ganham bem, dizendo, mas trabalho é isso. Trabalho para ganhar dinheiro. Só isso, né? Gente, eu não trabalho para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro trabalhando. Como se fosse possível, né? Eu me lembro que eu foi um momento muito legal para mim na minha início de 2000, acho que foi janeiro de 2011, ano passado. Eu fui para os Estados Unidos e tenho amigos lá, amigos da minha família, inclusive. Fiquei na casa deles, me hospedaram, pessoas maravilhosas, queridos, com muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. E os filhos, os dois filhos menores, ela tem acho que 13 e ele 10, por aí. Eles vão para uma escola particular nos Estados Unidos, no subúrbio dos Estados Unidos. O subúrbio nos Estados Unidos é o diferente daqui, são áreas mais ricas do que as mais centrais. E eles vão para uma escola pública num subúrbio dos Estados Unidos, de Washington, ali DC, da capital. E aí eles me convidaram, a menina me convidou para falar sobre o meu país, sobre a minha cultura, sobre, enfim, fizesse um período ali, conversar com os alunos, todos nessa faixa dos 13 anos, 12, 13 anos. E eu contando daquilo, eu comecei a falar, eu falei muita coisa, falando um pouco de cultura, falando de comida, eles perguntaram umas coisas. E aí, não sei se alguém perguntou coisa, eu comecei a falar de trabalho. E aí, porque eu sempre fico muito pensando, eu acho o americano, em geral, muito ignorante com a cultura fora dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu percebo conversando com as pessoas, não é assim, loucura da minha cabeça. Pode ser não, existem, eu conheço também americanos muito inteligentes e muito cultos, no sentido de cultura, conhecedores de culturas fora do seu país. Mas, em geral, as pessoas são muito focadas na sua história, na sua geografia, no seu mundo. No seu umbigo. E eu conversando com eles e falando, eu falei que no Brasil tem muita gente que trabalha para ganhar dinheiro, para se sustentar. E eles trabalham, e o dinheiro que muita gente ganha é para isso, é para comer e para ter um teto. Eles não sobra dinheiro para viajar, para ter um computador um pouco melhor, para ter uma roupa um pouco melhor. É para viver. É pra viver. Sobreviver. E aí tu vê a reação daqueles... não sei o que, né? E aí eu falei... E aqui nos Estados Unidos também tem muita gente que trabalha só pra sobreviver. Que não tem não tem essa vida que vocês aqui têm. Aquilo me meio que deu uma chocada, né? Não sei se tu pegou, cara, que eles tinham... O pessoal tem uma média, uns 12, 13 anos de idade, assim. Vivendo numa escola particular... no subúrbio dos Estados Unidos. E foi muito legal, foi muito interessante ver a reação deles. E eles não depois sabiam eles perguntando. que... Eu não sei se eles sabiam que lá tem ou não tem, mas eles ficaram um pouco chocados até agora. Acho que eles nunca... Tu ouve falar de pessoas pobres no mundo, tem pobreza. Eles devem certamente ouvir falar no Iraque, no Irã, guerra, essa gente bandida, pobre, ou sei lá eu o que é. Agora, tu pensar que existe muita gente boa, eles saberem que tem uma pessoa que trabalha na minha casa, que ganha um salário, ou que, sabe, outras pessoas no mundo que vivem para isso. Que vivem para ter uma roupa, para poder se vestir, para poder ter um teto e poder comer.
basicamente. E não tem dinheiro pra passear, não tem dinheiro pra uma roupa, uma coisa melhor, pra ter mais, pra viajar, pra ter um brinquedo, pra ter, né? E aquilo já meio que deixou eles assim. E aí, sabe, só pra vocês saberem, não é só no Brasil que isso acontece, né? Aqui dentro também, aqui nos Estados Unidos também. Claro. Então foi uma coisa meio... Tem uma frase que eu escutei essa semana que eu adorei, diz assim: ele era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que só o que ele tinha era dinheiro. Muito dinheiro. De quem é essa frase? Não sei. Não sabe? É uma coisa... Eu lembrei do... Coisa triste, gente. A gente tá em esquecimento. Porque eu não sei se é da pessoa que eu tô pensando que é. Mas é um escritor aqui latino que escreve, tem várias frasezinhas. Galeano. O Galeano, Eduardo Galeano, exatamente. Eduardo Galeano. Ele é maravilhoso. Eu não sei se essa frase é dele, mas me lembrou. Essa do ele é tão pobre. Ele é tão pobre. Tão Agora eu pobre, queria voltar um pouco aquele negócio do trabalho, né? Porque assim, eu entendo que as pessoas que têm uma urgência, uma demanda mais assim imediata pela sobrevivência, ou seja, tem que ver o que vai comer amanhã e então não conseguem às vezes. Acredito que isso não é uma situação de vida que te dá espaço para sonhar e pensar, pá, eu vou lá trabalhar nessa fábrica para ganhar o meu pão e ter dinheiro para ir voltar na fábrica, mas eu vou, não sei, quer dizer, sonhar, né? Uhum. Eu quero isso, eu queria fazer isso, eu queria, entendeu? Eu acho que o tipo de vida assim, do cara que está preso à questão da sobrevivência é muito mais restritivo no sentido de que o cara sonhe e busque um desejo, quer dizer... Se eu estou entendendo, o que tu está sugerindo é que a restrição material restringe também a capacidade do sujeito de pensar novas soluções e sonhar e desejar. Assim como que a pessoa que está envolvida com uma materialidade tão dura gasta a sua energia nessa... Eu tô perguntando isso, eu tô querendo investigar isso. Então e aí tem a outra pessoa, aquela que tem uma condição social mais confortável, mas também pode não chegar... É que eu queria entender qual é quando é que a pessoa consegue de encontrar uma vocação, porque eu acho que isso é um processo de autoconhecimento também que isso. Tá tudo meio sonho. Não, eu pensei várias coisas. Enquanto a Kátia falava, eu pensava várias coisas. Eu acho que tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é, a partir do que ela disse, o que eu interpretei, eu acho nas pessoas, independente da quantidade do salário, de quanto ganha. Mas tu vai lá, trabalha, porque como eu disse, eu conheço muita gente que ganha bem, mas também vai lá, trabalha, ganha seu dinheiro e aí, claro, vai fazer festa, mas não busca um prazer no trabalho, né? Ok. Mas isso também é, tanto para o mais pobre quanto para o mais rico, existe uma acomodação disso. De estar fazendo, já trabalho, já ganho meu dinheiro para viver minha vida, ok, beleza, era isso que eu vou fazer. E não... buscar, se é isso que me dá dinheiro, se é isso que vai me dar sustento, então eu vou pegar o sustento deste trabalho, mas eu vou sonhar também. Eu vou para casa, vou sonhar e vou tentar realizar, que seja aos poucos, ou que sejam algumas coisas que me dão prazer, que me dão vontade de fazer, e não simplesmente chegar em casa, esperar o dia passar para no dia seguinte acordar e executar a mesma coisa de um próximo dia. Eu acho que todo mundo pode sonhar. Quando o Zunho diz que a pessoa chega em casa e espera, né? Eu fico olhando para minha maneira de olhar o mundo e vejo que esse tema ele se concentra sobre a capacidade de ter responsabilidade pelo próprio cuidado, né? Então, tem pessoas que têm essa capacidade
porque elas desejam ter este trabalho consigo, né? Então, tem uma moça trabalhando na minha casa, uma baiana, que veio do interior da Bahia, e ela trabalha de manhã na casa de umas pessoas, de tarde na casa de outras, sábado na casa de outras, domingo na casa de outras. Ela tem uma filha, ela é mãe solteira e ela deseja ter um outro filho e comprar um apartamento. A filha dela, entre outras atividades, faz balé. Então, essa é uma situação, né? E ela tem, assim, um gosto pela vida e conversa comigo coisas, assim, filosóficas sobre a existência, né? Tem uma outra circunstância que eu tive uma pessoa que trabalhou na minha casa, que mora bem pertinho da minha casa, e que não quis mais trabalhar na minha casa porque ficou aborrecida. E eu soube que ela não está trabalhando, né? E a sensação que eu tenho é que ela talvez tenha o seguro-desemprego, enfim, né? Então, tem pessoas que têm esse desejo de se responsabilizarem sobre o seu viver. E tem outras que têm o desejo de serem cuidadas, de serem protegidas, de serem providas. E na dependência da intensidade desse desejo de não se responsabilizarem sobre si, é que eu acho que se estrutura o viver. É muito triste e doído se responsabilizar pelo seu próprio cuidado, mas porém, todavia, contudo, é tão bom quando a gente consegue se responsabilizar pelo próprio cuidado, né? E o próprio cuidado é isso, eu acho, é um viver que vai além das condições materiais, né? Eu trabalho com gente que tem muito dinheiro, muito mais do que eu, e eles adoeceram exatamente porque eles eventualmente só têm dinheiro. E trabalho com outros que têm muito menos, e muito menos do que eu, e estão fortemente ocupados com o seu sentido existencial, que para mim é a única fonte de saúde, é que a gente se ocupe com inventar um sentido para a nossa existência, porque senão fica insuportável. E mesmo a gente se ocupando, a gente perde esse contato e a vida torna-se insuportável pelo tanto de tempo que a gente não está encontrando um sentido no viver. Então, quando eu escutei a frase dos grevistas sobre a sua percepção de condição de escravo, assim, me doeu muito, e muito interessante, assim, porque me deu, assim, eu fiquei muito triste, assim, e eu pensei assim, eu vou sair da condição de estar refém de onde não deixar o meu automóvel, eu vou resolver de uma outra maneira. E quando eu pensei isso, assim, né, de uma forma muito ativa, foi que eu reconheci a placa estacionamento 24 horas. Até então eu não tinha significado. Eu estava tão imbuída de encontrar uma vaga por menos preço, eu estava tão obtusa no meu desejo de resolver o meu problema gastando o mínimo de dinheiro que eu podia, e já estava ficando cada vez mais burra, porque estava me sentindo cada vez pior com o fato de que eu não estava aqui, enfim, que eu fui ficando burra. A gente tem que cuidar com os nossos propósitos, porque às vezes a gente deixa de enxergar o óbvio, né, que é uma solução viável, né? E aí, quando eu fui estacionar o carro, fui deixar a chave, tinha uma moça dizendo, mas por que vai ser tão caro? E eu dizia para mim, não ouve essa parte. Não ouve essa parte. Tu tá de parabéns por ter conseguido enxergar esse lugar. Fica feliz com que tu conseguisse providenciar, porque se ainda por cima tu agora for
te chinelhar porque é caro, bom, aí gastando. aí vai ficar muito difícil, né? Perdoem-se. Perdoem-se. Nós temos muitas expectativas sobre nós. E é muito difícil isso. Eu tô olhando o Zunho e tô achando que o Zunho tá de ressaca do festival. Eu tô um pouco de ressaca do Porto Alegre esse ano. A gente vem num ritmo muito acelerado e aí é engraçado porque tu vem assim de abril para até setembro vem num crescendo. Do dia que acaba, do dia da última programação até o dia seguinte, é um abismo. É um abismo. Tu para e tu fica um pouco... E aí, assim, vazio. Essa é uma época que as pessoas que estavam adoecidas, que deveriam não, mas as pessoas que não se cuidaram um pouco e todo mundo adoece. Iam adoecer, em função do trabalho, a cabeça não deixa adoecer porque tu precisa trabalhar, tu não pode parar. Acaba o festival, as pessoas adoecem. Ou dormem 12 horas, é umas coisas meio loucas, assim. Mas eu queria, só voltando ao que eu estava dizendo, eu acho que a expectativa que a gente cria ainda dentro da gente, o perigo é por causa da frustração, de não alcançar. O perigo é não resistir à frustração e, em vez de conseguir ter competência para ficar triste, ficar deprimido. Né? Tem que ter muita competência para ficar triste. Eu, quando te olhei de escritório de ressaca, tem que ter muita competência para se dedicar intensamente a um ritmo, seja ele qual for, e suspender esse ritmo. Né? Muitas vezes a gente tem uma percepção de tamanho esvaziamento de sentido que a gente fica deprimido. E qual é a diferença de triste e deprimido? Para mim, é que deprimido é desconectado, sem possibilidade de ação. A depressão é uma defesa contra a dor do viver, que é inerente ao viver. Né? O Carlos Drummond dizia, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então a depressão é o opcional que vem quando a gente do mesmo circuito do sofrimento, do mesmo circuito do trauma, é uma evitação da vida. Às vezes a vida dói tanto que a gente se deprime. É como eu imagino assim, que é uma metáfora que para mim faz sentido, como quando a gente recebe uma carga de alta voltagem e não tem capacidade de distribuir aquela carga, né? Então não tem capacidade de transformar aquela carga, e aí derrete, dá um curto-circuito. Isso é a depressão. Claro que não é uma coisa assim que a grande maioria não diz, eu vou ficar deprimido porque eu não quero tratar desse assunto, né? A pessoa fica porque lhe falta capacidade para administrar a quantidade de contrariedade que ela está com a vida. Né? Então, uma coisa é a frustração porque algo não aconteceu como a gente idealizou e imaginou, tinha esperança que fosse. A outra coisa, que é completamente distinta, é ficar triste quando algo que a gente deseja não acontece. É uma natureza diferente. Se a gente for olhar para dentro da gente, a gente sabe qual é a diferença de depressão e de tristeza. A gente sabe. A tristeza é quando a gente está se despedindo de algo que não existe mais. A gente fica profundamente triste. A gente tem, inclusive, reações físicas importantes, né? A gente se acolhe, né, precisa um pouquinho mais de carboidrato, um pouquinho mais de calor, a gente está triste, está convalescente, né? Assim, é o bicho, assim, tá lambendo a ferida, tá se despedindo, tá criando outras possibilidades. E a depressão, muitas vezes a gente não sente nada. O que tu tá? Não sei. Mas tu tá triste? Nem é triste. E o meu estar deprimida é me sentir dentro de um aquário.
o mundo está acontecendo lá fora como um isolamento de vidro, eu não sinto nada. Eu não sinto vontade de chorar, não sinto vontade de rir, o que o outro diz não me afeta, eu olho ele com uma distância, assim... Tá fora. Eu tô fora do mundo, né? Eu tenho um poema que eu escrevo isso, assim, é uma cápsula. O sujeito está encapsulado, ele está isolado do mundo. A gente até, assim, se dá conta que deveria, aspas, estar sentindo algo porque é triste, mas a gente não está sentindo nada. Cada um tem a sua maneira de, né? Eu chamo depressão mesmo. Não estou afetada, estou desligada do mundo. Né? Eu acho isso desesperador. Então, eu trabalho a minha capacidade de ficar triste e de suportar a tristeza e de me acompanhar na tristeza e de fazer pequenas coisas que acompanhem a minha tristeza para que eu não tenha que me desligar da minha tristeza. Eu acho que tem um grande equívoco, assim, no que se chama depressão. Né? Porque o que acontece muitas vezes é um desligamento, a pessoa não sente nada, tá um autômato, né? Não tem vontade de comer nada, não tem vontade de fazer nada lhe toca, nada lhe... Vocês já se sentiram assim? Eu tava pensando, eu tive uma... talvez eu tenha sentido, até interessante pensar. Teve um período da minha vida que eu me senti com vontade, sabe essa expressão assim, eu queria estar numa bolha, eu queria estar numa... Isso. Eu tinha a vontade, eu senti, porque eu ouvia muito falar disso e não sabia o que era. Quero me enfiar, quero sumir, quero ficar numa bolha, quero não sei o que. E uma vez eu disse isso, eu queria ficar numa bolha, e me dei conta que essa expressão já existia. E que eu tava realmente sentindo aquilo. E foi tão esquisito. Foi de me dar conta. Disse, quero... O que antecede isso é eu não aguento mais. E aí acho que a alma bioquímica providencia então tá. Então tu não vai sentir, tu vai desliga um negócio, né? Eu acho isso horroroso. Né? É horrível. Horroroso. E obviamente foi um dos períodos mais difíceis, porque tu não vê perspectiva, tu não vê muito pra que lado tu olha e tu não acha, tu não acha alguém que te salve, sabe? Pois tu não acha alguém que te... E tu tá sempre esperando isso, e tu espera que alguém de fora te puxe. Porque... Eu acho que esse troço é uma coisa atávica do bicho esse que nasceu porque ficou abrigado 9 meses. Eu acho que a ciência vai produzir esse descobrimento de uma percepção do ser humano de tamanha dependência e fragilidade que nós desejamos essa coisa alucinatória de sermos protegidos dentro de uma bolha quentinha, com alimentação, né? Que é a nossa gestação. Nós temos essa origem e é muito duro desistir dessa marca na memória bioquímica de ser cuidado. Nós, com uma facilidade assustadora, nos entregamos à ideia inconsciente de que seremos cuidados, ou por um emprego, ou por uma pessoa, ou enfim, né? As pessoas, por exemplo, isso para mim fica muito claro quando eu que gosto de falar sobre a falha do envelhecer, porque no envelhecer começa a falhar, né? O sistema biológico começa a falhar. E eu gosto de pensar sobre esse negócio, assim, como é que vai ser, né? Quanto de mim vai estar disponível para me cuidar, né? Se eu vou ter dinheiro para pagar minhas fraldas, se eu ficar de fralda. Eu tenho péssimos assuntos, mas esse é um deles, né? E eu costumeiramente ouço dizer, eu sei lá,
Como é que vai ser? Meus filhos vão me cuidar. Alguém vai fazer alguma coisa. Né? Como se tivesse esse estado protetor que vai nos... Essa grande mão, assim, esse grande outro que vai nos cuidar e vai... Não é o que eu vejo acontecer, né? Eu vejo, eu olho pro envelhecimento e penso, uau! É punk, né? Desejo estar lúcida e ter providenciado, que nem uma formiguinha trabalhadeira, e ter providenciado suprimentos, claro, né? Claro. Para que isso seja um problema de quantidades de dor tramitáveis. Né? Porque a ideia dos velhos é o seguinte, né? A medicina, do jeito que a medicina está, tendo dinheiro para pagar um plano de saúde, tu vai até 90, se não acontecer nada mais grave. Vai, né? Vai. E aí, quem é que paga? Quem empurra a cadeirinha de roda? Quem troca a fralda? Eu disse para uma pessoa essa semana no consultório, ele estava muito brabo, e ele disse dos filhos dele, ele disse que ele fazia um investimento nos filhos e que ele queria as coisas dele de volta. Sim. E os filhos estão dando as coisas de volta, que é um profundo desprezo. E em situações bem difíceis, assim. E aí eu desenhei no quadro, tem um quadro no consultório, eu desenhei uma pessoa empurrando uma cadeira de roda com uma outra pessoa sentada e perguntei: qual parte do teu investimento nos teus filhos vai empurrar a cadeira de roda? Ele falou: não sei, o desenho é teu. Eu falei: mas os filhos são teus e tu que está fazendo investimento neles, né? Mas esse assunto eu acho muito, muito legal, porque eu tenho eu vejo e imagino, já pensei muito sobre isso também, e li algumas coisas, que muitas pessoas, certamente, num grau de inconsciência muito forte, e a maioria delas, se tu for conversar sobre esse assunto, elas vão negar. Mas muita gente, eu acredito que muita gente tem filhos e sonha com isso, com este fim. Claro! Com o fim... Não é o fim, não é assim a evolução do mundo. É o fim, a evolução. É o seu, quem é que vai cuidar de mim quando eu não puder mais cuidar de mim. E eu tenho uma pessoa na minha vida que eu amo demais, e além de amar, é uma pessoa com quem eu me identifico muito, converso horas e horas a fio. E ela é solteira, não tem filhos, e a gente conversa sobre isso. Ela fez um plano de carreira, plano de vida pessoal dela, que ela tem um dinheiro que ela guarda. Então um dia conversando, tá, mas tu tem esse monte de grana, coisa. Não, essa grana não é minha agora. Isso. Essa grana é minha para quando eu não puder mais fazer entrar dinheiro. Fazer dinheiro. E ela quer, o plano dela é assim, um dia que eu me der conta que eu não puder mais, eu vou para uma clínica dessas geriátricas e lá eu ficarei. 5 mil. O que é? A clínica. 5 mil reais. 5 mil. Mensal? Ah, mas acho mensal. Que tem outras, não tem mais. A minha pesquisa diz que menos de 1.200 é depósito de velhos com cheiro de mijo. Menos de 1.200. Menos de 1.200. Tinha um pessoal aí que... Daí sem cuidado. Não adiantaria. Mal cuidado. Então, assim, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa muito querida, que ela diz que a primeira vez que ela veio conversar comigo no consultório, que eu perguntei para ela: tu queres ter um filho ou tu queres ser mãe? E ela pensou em se levantar e nunca mais falar comigo. Mas ela voltou. E é totalmente distinto. Ser pai ou ser mãe é uma coisa, ter filhos é outra coisa, né? A maioria das pessoas tem filhos, e inclusive a pergunta é: quantos filhos tu tem? Não tu é mãe de quem? Né? Então, quantos filhos tu tem, né? Que tipo de segurança tu tem com relação a quantos vão empurrar a tua cadeira de roda, quantos vão se cotizar nas tuas fraldas?
É mais ou menos isso. E Bom, eu trabalho com isso, né? Eu observo que o emergente desse inconsciente coletivo é ter filhos como uma providência para o futuro, de sobrevivência para o futuro. Mágica e louca. Exatamente. Quando eu acho que observacionalmente, né, muitos filhos não cuidam dos pais. Inclusive, isso é da legislação, né? Tem uma pessoa que foi citada a buscar o pai num outro estado porque o pai não estava em condições de saúde. E ela então recebeu um telefonema dizendo que seria processada por conta de que não buscou, de que o pai não estava bem assistido, né? O pai não queria ser assistido. Eles não se falavam, não tinham um bom relacionamento. Ela mesmo assim foi lá e trouxe o pai. O pai deve ter querido vir, porque se um adulto se recusa, dependendo, não sei se ele estava muito fraquinho, se pegou a força ou não. Sim. E aí internou ele numa casa e logo depois, sei lá, ele morreu. Então, né? Pensem nisso. Péssimas notícias para isso. Convém que a Cristiane se atrase mais, inclusive não venha para as péssimas notícias. Eu gosto ou a muito, gente vai morrer ou a gente vai envelhecer. Se a gente for envelhecer, é melhor pensar. No Felicidade Possível tem uma passagem que é narrada por um bororoense que ele conta que a mãe dele disse: ai, meu filho, tomara que tu não envelheça. E ele disse: obrigado, mãe, quer que eu morra bem mocinho, né? Então, assim, o Paulo Otrantes, que não sei se é dele, né, a frase, ele diz que ele estava adorando envelhecer porque a outra opção era pior, né? Então, tá bem, e como é que nós vamos fazer isso, né? Quais são as providências que as formiguinhas vão ter? Quantas folhinhas vão estocar para o inverno? Pensem nisso. Valeu, beijo para vocês. Fazer um convite. Amanhã a gente tem uma atividade linda na Bororó, que é Filosofando com a Bororó 25, e o tema é o assédio moral nas relações familiares e profissionais. Que o assédio moral é muito mais comum do que a gente supõe dentro das nossas casas. Esteja atento. Te liga. O site é bororó25.com.br. É isso aí. Valeu, Tonho. Valeu, pessoal. Beijo. Até, tchau, ouvintes.